Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 11 a 26. Diz assim o texto bíblico: Então Elcana foi-se a Ramá, à sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém em sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao Senhor, ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: Não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Ora, era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve filhos e 2 filhas. Teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, graças te rendemos, meu Deus. Te louvamos e bendizemos pela palavra que o Senhor coloca diante de nós. Senhor, e é com muito temor que nos aproximamos dela, porque ela mostra a santidade do Senhor, a severidade do Senhor. Mostra, Senhor, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de digerirmos de forma adequada a tua vontade. Mas é também aliviados em ver que ela também nos mostra a graça do Senhor e de como essa graça pode ser abundante em nossas vidas. Por isso, meu Deus, primeiramente, Senhor, abre os nossos olhos quando estudarmos esse texto agora. Dá-nos ao Senhor a capacidade de vermos onde nós estamos errados, onde nós estamos caminhando distante dos teus caminhos. Dá-nos ao Senhor a capacidade de discernirmos o mal que praticamos e também, Senhor, a gravidade disso diante da tua presença santa, para que a sua presença nos assuste
e nós possamos fugir do caminho do mal. Dá-nos também a graça, meu Deus, de entendermos como o Senhor trabalha e também, Senhor, como nós, como família, podemos ser abençoados debaixo da sua mão. Ajuda-nos, abençoa-nos, meu Pai, nesse sentido. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Queridos, a família, a base familiar, é a base da igreja. Na verdade, não é possível termos uma igreja firme, uma igreja fiel, quando a família é desestruturada. Então, o serviço ao Senhor, a adoração ao Senhor, ela tem início nos lares e, em seguida, ela vai se desembocar na igreja e na vida pública. Tem uma coisa interessante que aconteceu nessa pandemia, que o Senhor nos trancou em casa com os nossos filhos e esposas, justamente para que a gente pudesse cultuar em família, que é um hábito que, infelizmente, foi abandonado por muito tempo em nossas igrejas, em nossas comunidades. E essa adoração em família é importante justamente porque ela combate um problema que foi muito comum durante muito tempo em nossas igrejas, que era um mero formalismo religioso dentro das famílias. Com a ausência do culto doméstico, os pais se tornaram somente condutores de filhos para a igreja. E chegando na igreja, terceirizam toda a vida espiritual dos filhos ao pastor e aos irmãos e irmãs que cuidam do departamento infantil. Então, chegando lá, despachava os meninos para o departamento infantil, despacha os meninos para a salinha deles, e a gente acha que levar os filhos para casa, para a igreja, no final das contas, é um grande trabalho, é fazer a obra do Senhor. E o que nós vemos no final das contas são filhos com grandes dificuldades espirituais. A fé frágil, quando chega na universidade, se desmancha. Uma fé distorcida, eles passam a pensar que o único lugar onde eles devem ser cristãos é na igreja, mas na escola não, no trabalho não, em casa não. Quando eu tenho essa dubiedade de vida, ou seja, quando eu não vivo a piedade, a santidade, o temor ao Senhor dentro da minha casa, os meus filhos se tornam um reflexo disso, mesmo que eu leve para a igreja. Então, o que precisa ser destacado é a necessidade de uma vida santa e piedosa no lar, para que os filhos sejam um reflexo disso que eles veem na igreja e na comunidade também. O que nós vamos ver hoje é justamente isso. Como é diferente viver e criar filhos num lar piedoso e viver e criar filhos num lar que não teme a Deus de forma apropriada. O livro de 1 Samuel é uma continuação direta ao livro dos Juízes, nós já vimos isso. Nós vimos que o livro dos Juízes nos mostrou uma situação caótica na vida de Israel. Que o problema de Israel não era um monte de inimigos que vinham destruí-los e que precisava Deus levantar juízes para libertá-los, mas era porque esses inimigos eram fruto da vida espiritual deles. E nós vimos durante todo o livro que não aparecem sacerdotes no livro. Não aparecem. Eles não estão lá para instruir o povo, eles não estão lá para ajudar o povo, eles não estão lá para dizer ao povo qual é a vontade do Senhor. É tanto que o tempo todo o livro fica dizendo que o povo fazia o que achava que era certo, e por isso eles se deitavam diante de ídolos. Mas as duas últimas histórias do livro dos Juízes nos contam justamente história de dois sacerdotes. Um deles, vindo de Belém para a região montanhosa de Efraim, cria um culto. Aliás, se junta com um homem chamado Mica, que cria um culto pagão, idólatra, e que esse culto pagão e idólatra, ele é absorvido por uma tribo inteira, e ele se torna um sacerdote pagão para uma tribo do Senhor. O outro vem da região montanhosa de Efraim, para Belém, para buscar a sua esposa, leva para uma tribo, para a tribo de Benjamim, para uma cidade da tribo de Benjamim. Existe uma coisa terrível lá.
ele deixa que a esposa seja violentada até a morte, depois esquarteja essa mulher, espalha essa mulher por Israel, e isso gera uma revolta tão grande que eles chegam a destruir uma tribo inteira, a tribo de Benjamim, e depois tentam consertar e fica ainda pior. Então, os dois exemplos finais que nós temos de sacerdotes lá, de levitas, é terrível, é assustador. Isso mostra por que Israel estava naquelas condições. Israel estava naquelas condições exatamente porque faltava um sacerdócio piedoso. Aí você pode pensar assim, então Israel como um todo estava daquele jeito. Não, a maioria absoluta do povo de Israel estava daquele jeito. Mas o livro de 1 Samuel vem nos mostrar essa transição, essa saída do período dos juízes, de Deus levantando juízes, e a entrada na monarquia. Mas surge então uma figura interessante aqui, que é a figura do profeta. Você não vai ouvir muito falar de profetas lá atrás, mas agora surgem esses profetas, que é justamente preenchendo a lacuna da ausência de instrução da parte de Deus. Quando os sacerdotes instruíam de forma adequada o povo temendo ao Senhor não andava nos caminhos, distantes dos caminhos do Senhor. Mas quando o sacerdote falhava em cumprir a ordem do Senhor e instruir, quando o rei falhava em cumprir a ordem do Senhor, Deus levantava profetas justamente para suprir essas necessidades. Nós vamos ver essa figura acontecendo aqui. E aí, então nós temos surgindo essa história desse homem que foi a transição entre o período dos juízes e o período dos reis. Esse homem é Samuel. E os primeiros capítulos, pelo menos os primeiros capítulos desse livro, vão focar na história dele. E a primeira coisa que nos chama a atenção de cara é a piedade na família de Samuel. Há uma confusão muito grande lá, porque Elcana, que era sacerdote, Elcana, que era da tribo de Levi. Elcana tem uma esposa chamada Ana, mas ela é estéril, e por isso ele tem uma segunda esposa chamada Penina, que tem filhos, mas Penina destrói a vida de Ana, perturba Ana, principalmente quando eles subiam para adorar uma vez ao ano. Então, o que eu quero destacar aqui havia um conflito interno dentro da família, onde uma esposa azucrinava o juízo da outra. Mas eu quero destacar. Primeiro, eles iam todo ano adorar o Senhor. E adorar no lugar certo. Não era adorar ídolos. Eles iam para o lugar certo. E ele fazia de forma certa. Segundo, quando Ana se vê em angústia, ela busca o Senhor no templo, no tabernáculo. É lá para onde ela vai. Então vejam que é uma família que, mesmo em meio a uma distorção absurda de idolatria, de imoralidade, de perdição em Israel, Elcana conseguiu manter uma família estruturada dentro dos caminhos do Senhor, mesmo com o problema da poligamia, mesmo com o conflito interno, eles ainda buscam o Senhor, eles ainda entendem isso. E Elcana procura ter isso na sua vida. E o Senhor abençoou Elcana e a Ana, porque a Ana tem um filho, ela dedica esse filho ao Senhor, e o texto termina no capítulo 1, dizendo que ela veio entregar esse filho ao Senhor, um menino chamado Samuel, um menino jovem ainda, 3 anos de idade mais ou menos, 3, 4 anos de idade. Ela veio deixar essa criança aos cuidados do sacerdote ali, canta um cântico fantástico no capítulo 2, que vai do versículo 1 ao versículo número 10, um cântico que se compara ao cântico de Maria, lá em Lucas, capítulo 2, com todas as mesmas qualificações, um é praticamente igual ao outro nesse sentido, mas aí a partir do versículo número 11, nos mostra um contraste, mas tão grande, que parece preto contra o branco. Porque o texto vai falar o contraste que havia entre a família de Elcana com o seu filho Samuel, em especial com Samuel, e a família de Eli, o sacerdote daquela época, em especial seus 2 filhos, Ofni e Finéias.
Ofni e Finéias já tinham sido referidos sobre eles lá no capítulo de número 1, dizendo que eles eram eles que trabalhavam no templo. Se você for olhar no versículo de número 3, diz que estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes ao Senhor. O que acontece, na verdade, é que Eli já era velho, versículo 22 vai dizer isso, ele já era velho e ele ficou cego. E os seus dois filhos assumiram a postura sacerdotal, porque Eli vai ser o sumo sacerdote. É ele quem comanda o culto e a adoração ao Senhor. Ele é descendente direto de Arão, nós vamos ver isso a semana que vem. Mas o texto faz um contraste em três situações diferentes para Samuel e 2 para os filhos de Eli. E aí vejamos então como é que a Bíblia descreve isso aqui. O que o autor está fazendo é intercalando as histórias. Por isso, a gente não vai ver um depois ver a outra família. A gente vai ver as duas famílias ao mesmo tempo, mas intercalando. Eu gostaria de destacar para você logo o versículo de número 11, onde fala sobre a família de Eucana. O texto nos diz assim: então Eucana foi-se a Ramá, ou seja, voltando de Jerusalém, porque ele tinha ido levar o menino para entregar. Isso a gente viu no versículo 28 do capítulo 1. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Adoração implica nesse cântico de Ana. Terminou a adoração, o texto nos diz que eles voltam para Ramá, para a sua casa. Aí o texto para dizer o seguinte: porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Notem que essa criança fica em Jerusalém, ainda muito jovem, deixada pela mãe 3, 4 anos de idade, que era quando a criança era desmamada. Então, essa criança ela é deixada em Jerusalém, aliás, em Siló, no templo, junto com Eli, para ser treinada. Mas o texto já de cara tem uma expressão que eu acho fantástica. O texto diz que ele está ali servindo ao Senhor perante Eli. O que se espera que aconteça com uma criança quando é deixada assim? Ela deveria trabalhar para ajudar o sacerdote. Era isso que ela iria fazer. Ele iria trabalhar ajudando o sacerdote. Mas não. Aqui o texto diz que ela está servindo ao Senhor. Foi esse o trabalho que Deus deu para Samuel, desde 3 anos de idade. Isso aqui é importante para a gente ver que servir ao Senhor, para servir ao Senhor, não precisa de muita idade. Eu não sei por que a gente acha que maioridade, 18 anos, é a idade ideal. Não é. A gente acha que a pessoa precisa de muito intelecto e muita instrução para servir ao Senhor, mas a Bíblia diz exatamente o oposto. A Bíblia fala em conversão na tenra idade, a Bíblia fala em servir ao Senhor ainda muito jovem. É incrível porque nós nos gabamos muito dos nossos filhos, nós nos gabamos que os nossos filhos são inteligentes, nós nos gabamos que os nossos filhos são especiais, mas a conversão dos nossos filhos ela é muito tardia. Se você for olhar o período do século XVII, século XVIII, onde a estrutura familiar dos crentes era muito rígida com relação ao culto doméstico, à instrução dos filhos, a conversão acontecia antes dos 7 anos de idade. Essas crianças eram convertidas ao Senhor e já eram servas do Senhor antes dos 7 anos. Hoje nós olhamos para uma criança de 6, 7 anos e pensamos, não quer nem saber nada da vida, ela não sabe nada da vida. Quando nós já tínhamos pessoas servindo ao Senhor aos 3 aqui, no caso. 3 para 4 anos, Samuel já serve ao Senhor. E por que Samuel serve ao Senhor? Por causa da família de Samuel, que o instruiu nesse sentido. Mas vamos dar uma pausa nessa informação de que Samuel estava servindo ao Senhor no templo, lá em Siló, para vermos aqui no versículo número 12, como era a família de Eli. Notem que o versículo 12 começa com um porém.
porém. Isso aqui é para contrastar mesmo, para mostrar a piedade de Elcana e de Ana na criação de Samuel e na dedicação de Samuel para o Senhor e Samuel seguindo esses passos e servindo ao Senhor no templo. E o contraste de uma família que viveu o tempo todo no templo, filhos do sumo sacerdote, mas que se portavam de forma completamente avessa. O texto diz assim, versículo 12. Olha que coisa triste. Um pai ouvir um negócio desse deve ser terrível. O texto diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Filhos de Belial. A expressão filhos de Belial vai aparecer algumas vezes na Bíblia. Apareceu lá em Juízes. Nós vimos que quando fala da cidade dos benjamitas, que era uma cidade com práticas sodomitas, o texto vai nos dizer que eles eram filhos de Belial. Filhos de Belial. Quando Ana está orando diante do Senhor e a sua angústia é tão grande que ela não consegue falar, ela ora e somente os seus lábios se mexem, e Eli deduz que ela está bêbada e vem reclamar com ela, ela diz: não me tome como filha de Belial. Então, você vai ver que não é uma coisa boa. Em primeiro lugar, quando diz lá atrás que aqueles homens eram filhos de Belial, é porque eles eram cruéis, eles eram imorais, eles eram terríveis. E veja o protesto de Ana imediatamente. Ela diz: meu senhor, eu não estou bêbada a essa hora da manhã, então não pense que eu sou uma filha de Belial. Então, filha de Belial, logo de cara, é alguém que vive dos prazeres, embriagado já cedo, alguém que vive na imoralidade, na maldade, na crueldade. Mas quando nós vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 6, lá no versículo número 15, é mais terrível ainda, porque Paulo, fazendo o contraste entre a adoração a Deus e a adoração idólatra, ele fala do contraste de servir a Deus e servir a Belial, como sendo o próprio Satanás. Então, o que é alguém filho de Belial? Alguém filho de Belial é alguém filho de Satanás. É alguém filho da antiga serpente. É alguém como raça de víbora, filhote de cobra. É filho de Satanás. Meu irmão, que tristeza para um pai que é o sumo sacerdote de Israel, Eli. O texto diz aqui que eles eram filhos de Eli, mas os filhos do sumo sacerdote eram filhos de Satanás. Como é que pode uma situação dessa? Vejam a forma como eles se portavam, meus irmãos. Era na mão desses dois rapazes que a instrução e a adoração se encontravam em Israel. E vejam como é assustador. Daí a gente entende por que Israel estava naquela bagunça toda. Porque a adoração estava na mão de filhos de Satanás, oriundos de famílias completamente desestruturadas. Os dois filhos de Eli eram os responsáveis pelo culto. Mas os dois filhos de Eli eram terríveis. Primeiramente, o texto nos diz assim, versículo número 12. Eles eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. A palavra que ele usa aqui para não se importavam é que eles não conheciam, que eles não se relacionavam, eles não tinham nenhum tipo de comunhão com o Senhor. Como pode dois sacerdotes, como pode dois homens da tribo de Levi, responsáveis pela adoração do Senhor, são filhos de Satanás e não conhecem o Senhor? Isso aqui é uma advertência muito grande, porque, primeiro, isso significa que filho de peixe não é peixinho, que por ser filho de sacerdote e por ser levita, não torna essa pessoa uma convertida. Essa pessoa que não conhece ao Senhor. Segundo, nos mostra o perigo de uma igreja ou de um povo, quando o povo de Deus é conduzido na adoração por pessoas desse tipo. E isso é completamente possível.
O texto nos diz que eles eram filhos de Belial e não tinham nenhuma relação com Deus. Pelo contrário, eles eram inimigos do Senhor. Olha que contraste terrível. Enquanto Samuel, no versículo 11, servia ao Senhor aos 3 anos de idade, os 2 de Eli eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Eles, Samuel, uma criança, mas já conhecia Deus e já servia a Deus. Esses 2 eram sacerdotes em Israel, não conheciam a Deus, eram filhos de Belial. E o que eles faziam se eles não serviam a Deus? Entendam, quando você coloca na liderança do povo de Deus, seja como pastor, seja como presbítero, seja como diácono, seja até como ministro de louvor, para cantar na igreja, cantor gospel. Quando você tem alguém que está à frente do trabalho do Senhor, da adoração, e essa pessoa não conhece a Deus, os atos dessa pessoa sempre serão em prol de si mesmos. Eles buscam o bem para si mesmos. E é isso que eles faziam. Eles distorciam o culto, eles misturavam tudo e roubavam o povo, porque a única coisa que eles queriam era coisas para si. Versículo número 2 diz, o que é que eles faziam? Eles tinham um costume. Versículo número 13 diz assim, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço, isso era um jovem que era chamado para auxiliar o sacerdote, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, o metia na caldeira, na panela, no tacho, na marmita, não interessa onde a carne estivesse. E com o garfo tirava o sacerdote e tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Estava o camarada oferecendo o sacrifício, a carne do sacrifício, uma parte era retirada. É interessante porque em Levítico capítulo 4, do versículo 31 ao 36, diz que era direito do sacerdote. Uma parte do sacrifício, um sacrifício ele era queimado completamente, era chamado de holocausto. O sacrifício pelo pecado, por exemplo, é um holocausto. Ele deveria ser queimado inteiro, então nenhuma dessas partes podia ser tirada. O animal era queimado todo. Mas outros sacrifícios, chamados sacrifícios pacíficos, esses sacrifícios, eles eram divididos. Uma parte ficava com o Senhor, uma parte ficava com o ofertante e outra parte ficava com o sacerdote. Lembra, por exemplo, no capítulo 1, diz que Eucana pegava da parte da carne que sobrava para ele, do sacrifício, pegava uma parte dessa carne e dava para Penina e os filhos, e dava uma porção dobrada para Ana. Lembram disso? Então, a carne era dividida em 3 partes. Uma parte ia para o Senhor, uma parte ia para o sacerdote, uma parte ia para a família. E o sacerdote fazia isso. Ele tinha um garfo de 3 pontas, enfiava na carne, tirava um pedaço dele e ia embora. Era uma espécie de oferta, o pagamento pelo serviço da adoração. Era assim que o povo e os sacerdotes eram sustentados. Eles eram sustentados pelas doações e, no caso da carne, vinha dos sacrifícios. Eles comiam do sacrifício. Até agora parece que está normal, mas o problema era a voracidade como eles avançavam sobre essa carne. Não é que eles estavam querendo a parte dele, eles queriam tirar a mais, é essa a ideia aqui. Eles queriam tirar o que não lhes pertencia. Então, eles eram tão vorazes em tirar essa carne que eles queriam a parte que não era para eles tirarem. Eu quero que você note que eles distorcem o princípio bíblico do sustento. Eles querem lucrar para si. Eles querem lucrar com o sacerdócio. Não tem jeito. Se você coloca alguém à frente do trabalho da adoração, que não conhece a Deus, que não teme a Deus, que não é convertido, essa pessoa vai tentar tirar alguma vantagem desse serviço. Não tem jeito. Ele vai tirar vantagem em ofertas, em doações, em vendas, ele vai tirar alguma vantagem. Até naquilo que seria justo para ele, ele vai tentar tirar uma vantagem a mais.
e eles distorcem a adoração. Vejam que a partir do versículo 15, o texto vai nos dizer lá do Levítico que a carne que era oferecida ao Senhor, ela deveria ficar assando até que a gordura derretesse, porque a carne era do sacerdote e a carne era do ofertante, mas a gordura não. A carne deveria ficar lá cozendo ou assando até a gordura derreter, porque a gordura pertencia a Deus. Então, eles faziam churrasco, mas o churrasco ficava lá até a gordura sair. Essa gordura precisava escapar toda. E eles queriam a gordura que pertencia ao Senhor. Então, notem, esses homens que eram responsáveis pela adoração, eles queriam que pertenciam a Deus. Eles queriam que pertenciam ao ofertante, roubando a carne do ofertante, e eles queriam que pertencia a Deus, tirando a gordura de Deus. Vejam aí, versículo de número 15. Também antes de se queimar a gordura, antes da carne ficar assada e a gordura ser queimada, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não vai aceitar de você carne cozida, senão carne crua. Chega a dizer, ele quer carne crua. Vejam só como eles eram cruéis. Eles queriam fazer a comida do jeito que eles queriam. Eles queriam assar a carne do jeito deles, para comer a carne do jeito deles. Eram homens que viviam em função dos seus prazeres. Eles gostavam de comer carne. E para isso eles queriam a carne do jeito que eles queriam. Mas o sacrifício deveria ter toda a gordura queimada. Mas aqui eles dizem, não, a gente quer a carne crua, com a gordura. E mesmo que o ofertante protestasse, no versículo 16, dizendo, não, peraí, faça o seguinte, deixa a gordura queimar, porque a adoração ao Senhor se dá com a gordura queimando. Deixa a gordura queimar, e depois vocês tiram. Olha como era opressor. O ofertante diz, depois você tira o quanto você quiser. Vejam só, a pessoa que estava adorando chegava ao ponto de dizer, eu abro mão da minha parte, mas deixe que a adoração ao Senhor se concretize. Eu abro mão do pedaço que era meu. Vocês levam quanto vocês quiserem. Mas deixe o sacrifício se realizar. Deixe a gordura ser derretida. Porque essa é a minha adoração ao Senhor. Eles distorciam a adoração a tal ponto de tirar o direito das pessoas de adorar do jeito certo. Porque eles queriam a gordura. E para piorar ainda mais, vejam, eles estão interessados somente em coisas para si, eles roubam do ofertante, eles distorcem a adoração porque eles roubam do Senhor o direito à gordura, eles ainda praticam de violência contra quem se opusesse. E quando esse sacerdote diz, não, deixa pelo menos a carne derreter, a gordura derreter, e aí você leva, ele diz assim, não, porém há de me dar agora, se não tomá-la-ei à força. Veja, eles chegam ao ponto de dizer assim, ou você me dá a carne crua, do jeito que eu quero, ou eu vou tomar à força. Isso aqui não é para... Ele estava usando de agressividade, de violência contra um adorador, para tomar o que eles queriam do adorador. Queridos, não é difícil identificar isso em nossas igrejas hoje. Quando nós temos levitas e pastores, pregadores, conferencistas por aí, que agem da mesma maneira, porque eles não conhecem ao Senhor. Eles não são servos do Senhor, eles são filhos de Belial. E isso tudo aqui nos mostra como é terrível quando você coloca filhos de Belial para adorar o Senhor, para conduzir a adoração ao Senhor. Eles vão buscar somente o interesse próprio, eles vão roubar os ofertantes. Eles vão querer sempre mais do que a igreja pode dar. Eles vão querer ofertas gordas, eles vão querer condições financeiras boas. Eu já me deparei muito com isso. Muito com isso. Com pastores, pregadores e com cantores que queriam usurpar a igreja financeiramente, cobrando valores absurdos. Vai lá na internet e pesquisa quanto cobra um cantor gospel para cantar numa igreja. E você vai se surpreender com o tamanho do valor. Esses homens são filhos de Belial, essas mulheres são filhas de Belial.
Essas mulheres, elas não servem a Deus, elas não conhecem a Deus, eles não conhecem a Deus, eles não são servos do Senhor. Não interessa quão bonito eles cantem, quão bonito eles preguem, eles são filhos de Belial, porque eles vão distorcer a adoração ao Senhor para tirar vantagens, porque eles querem as coisas do jeito deles. E quando as coisas não são do jeito deles, eles oprimem o povo de Deus, porque eu já vi eles ameaçando de não cantar, ameaçando na hora do culto de não se apresentar, de não ter pregador, de não ter cantor no dia da festa, porque não tinham recebido tudo que tinha sido prometido a eles. Não, meu irmão. Não tem como ser diferente. Quando você coloca alguém para conduzir a adoração ao Senhor, que é filho de Satanás, que não conhece ao Senhor, ele vai agir assim. Aí você pode pensar assim, mas pastor, o que é que isso tem a ver com Eli, com a família dele? Irmãos, tristemente, quando nós chegamos no capítulo 2, versículo de número 29, nós vamos ler que esse tipo de prática era da casa de Eli, não era só dos filhos de Eli. Você pode pensar assim, mas o que é que os filhos de Eli têm? Os filhos de Eli são adultos, eles fazem do jeito que eles querem, e Eli não tem responsabilidade nenhuma, não. Versículo 29 diz assim, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Está falando para Eli aqui, não está falando para os filhos de Eli, não está falando para Eli. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Esse era o problema de Eli. Amar os filhos mais do que amava a Deus. E concordar com o que os filhos faziam. E é por isso que o texto diz assim, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos envergonhades das melhores, engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Adivinha o que o texto diz aqui? Que Eli engordava por esse método. É por isso que o versículo 17 termina de forma muito cruel. O texto diz assim, era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Era grande o pecado. E Eli está enfiado nisso. Isso é um pecado familiar. A impiedade de Eli, a incapacidade de Eli de criar filhos no caminho do Senhor, gerou filhos de Belial na adoração ao Senhor. E o texto termina no versículo 17 dizendo que eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não conhecem o Senhor, eles não se importam com o Senhor. Eles não têm por que se importar com a adoração ao Senhor. Eles não têm por que se importar com a oferta ao Senhor. Eles desprezam. É por isso que o profeta vai falar para Eli, você pisa nos meus sacrifícios. Você pisa na minha adoração, ou seja, você sai desprezando todo o trabalho do Senhor. Queridos, quando pais não temem a Deus de forma adequada e desprezam o Senhor, não conhecem ao Senhor e desprezam a adoração ao Senhor, os filhos andam no mesmo caminho. Como é terrível ter uma família guiada por um homem feito Eli, que não consegue trazer os filhos à piedade e que por isso mesmo destrói não só a própria vida dele, como a vida dos filhos e a adoração ao Senhor. Tudo é corrompido em Israel, porque a família de Eli é uma desgraça. A família do sumo sacerdote é uma desgraça. Ele tem filhos que roubam os ofertantes, eles têm filhos que roubam o Senhor, eles têm filhos que usam de violência para fazer isso. O contraste, versículo 18. O texto diz aqui que agora nós temos uma outra estrutura de filhos. Dentro de uma família onde a adoração é uma profissão, dentro de uma família onde a adoração é uma prática hereditária, onde não existe piedade em fazer isso, onde todos desprezam o Senhor e desprezam o culto ao Senhor,
temos essa desgraça toda. Por outro lado, o texto nos mostra uma família que todo ano subia para adorar o Senhor. Elcana já fazia isso, capítulo 1. Mesmo com a confusão entre as duas mulheres dele. Ele subia todo ano para adorar o Senhor e levava mulheres, as mulheres dele, e levava os filhos para adorar o Senhor. Então, Elcana cria uma família onde a adoração é piedosa, é devota, não é formal simplesmente, não é obrigatória, é uma adoração piedosa. E o que uma família com adoração piedosa gera? Filhos piedosos, versículo 18. Samuel, olha a diferença. Samuel ministrava perante o Senhor. Eu quero que você note aqui, versículo de número 11 diz que Samuel servia ao Senhor. Versículo 18 diz que Samuel ministrava perante o Senhor. Que contraste! Porque quando fala dos filhos de Eli, diz que eles não se importavam com o Senhor, eles não conheciam o Senhor, e que eles desprezavam a oferta do Senhor. Vejam, filhos de uma família desestruturada e impiedosa, eles não conhecem ao Senhor e eles desprezam a adoração. Filho de uma família piedosa, ele serve ao Senhor e ele ministra ao Senhor. Que coisa bonita. Um garotinho, 3 para 4 anos de idade. Mas olha que bonito essa história aqui, versículo número 18. Eu acho isso aqui muito fofo. O texto diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor. Pitoco de gente. Pitoco de gente. 3, 4 anos é um pitoco de gente. Sendo ainda menino. O texto faz questão de dizer, não, ele não cresceu, não. Não é questão que ele já era um rapazinho, não. O texto diz assim que ele era um bebê ainda. Ele já estava servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor. Olha que bonitinho. Vestido de uma estola sacerdotal de linho. É interessante, porque os nossos filhos gostam de se fantasiar daquilo que eles gostam. Super-heróis, por exemplo. Eles gostam de botar roupa de super-herói. Dos Vingadores, ou do pessoal da DC. Colocam lá roupa de Superman, de Batman, Capitão América, Homem de Ferro, essas coisas assim. Eles gostam de se fantasiar daquilo que eles gostam, do que eles amam. Ou se eles gostam de futebol, por exemplo, eles querem a camisa do time preferido deles, com o nome do jogador que eles gostam de se fantasiar de jogadores. Durante a época da Copa, 3 anos de idade, tá tudo quanto é pirraiazinho lá, assistindo o jogo da seleção, com a camisa amarela, um short azul, de chuteira e tudo mais. Esse menino de 3 anos de idade, ele está vestido de sacerdote. O texto diz que ele tinha uma estola sacerdotal. O sacerdote ele tinha uma roupa, e por cima dessa roupa ele tinha um sobretudo, que era uma estola feita de linho. Então, o texto diz que ele estava aqui vestido com uma estola dessa, feita de linho. Era um sacerdotezinho em miniatura. Era um sacerdotezinho em miniatura. Meu menino, quando tinha essa idade, eu tinha uns 5 para 6 anos de idade, ia de terno para a igreja. Todo de ternozinho armadinho. Era mais ou menos isso. Ele era um sacerdotinho. Mas ele não era um enfeite. Não era uma fantasia. Ele não se fantasiava de sacerdote. O bonito nisso é que ele usava a roupa de sacerdote porque ele era filho de um levita e ele estava ministrando ao Senhor. A adoração ao Senhor estava sendo executada por um garoto de 3, 4 anos de idade. Com roupa certa e tudo. Como é que arranjava essa roupa? Versículo 19. Sua mãe fazia uma túnica pequena. A roupa era confeccionada por Ana. Ana era que fazia essa estola sacerdotal para Samuel. Samuel servia ao Senhor no tabernáculo. Ele já ministrava, ou seja,
Ele não precisou esperar 18 anos para servir ao Senhor. Ele já estava lá, trabalhando no templo como sacerdote, usando roupa de sumo sacerdote, com 3 para 4 anos de idade. E a sua mãe amava isso. A sua mãe se encantava com isso. De forma que a roupa que a mãe botava nele era feita por ela. E o texto nos diz assim, uma coisa muito bonita, que o texto diz que ela fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia com seu marido, quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Todo ano Elcana continua vindo para adorar. E agora, todo ano, Ana vem junto. Não mais triste como antes, quando Penina ficava azucrinando o juízo dela. Ela agora vem feliz, porque ela passa durante o ano confeccionando tecido, porque era de linho, construindo uma túnica bordada e bonita de um sumo sacerdote, num tamanho maior, porque o menino vai crescer. Então, ela traz uma túnica maiorzinha do que ela fez no ano anterior. E todo ano ela traz uma túnica de presente para Samuel quando vem adorar. Ela encontra Samuel uma vez por ano no templo e o filho dela está adorando e ministrando ao Senhor no templo. E ela vem, pega aquela túnica que já está pequenininha e apertada, dá para ele uma túnica nova maior, talvez um pouco mais folgada, grande, cobrindo as mãos, mas ela tem que durar um ano. Então, ele veste aquela túnica nova para adorar o Senhor naquele dia. No dia do sacrifício mais importante, Samuel troca de roupa. Ele veste todo ano, no dia do sacrifício mais importante. Ele veste uma túnica nova que a sua mãe trouxe de presente. Ela é grandinha, é bem verdade. Mas ela precisa ser desse tamanho para que dure o ano todo. Ele só vai ganhar outra agora, ano que vem. Ele adora ao Senhor e ele é estimulado por sua mãe para fazer isso. A sua mãe não fica chegando lá todo ano, ai meu Deus, meu menino cresceu, eu não vi meu menino crescer, como ele está sabido agora, eu não vi meu menino aprender. Ela não lamenta, ela presenteia, ela estimula o seu filho na adoração. Ela estimula o seu filho, dando ao seu filho uma roupa própria da adoração. E nesse estímulo, Samuel é impulsionado a ser cada dia um sacerdote mais perfeito. É por isso que Deus abençoa ainda mais Ana. Porque Ana não vem reclamar diante de Deus por perder um filho. Ana vem estimular esse filho a servir ainda melhor ao Senhor, todo ano, trazendo uma túnica nova. Daí, queridos, o texto nos diz que Eli, como sumo sacerdote, tinha autoridade. Lembram? Foi Eli que disse lá atrás que o Senhor abençoe você, versículo 17. Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda o que você está pedindo. E Ana engravidou de Samuel. Eli faz a mesma coisa, versículo 20, porque Eli tem 2 filhos que é uma praga, que só sabem roubar a oferta do Senhor, roubar a oferta dos ofertantes, e ainda ameaçando todo mundo. Eles são uma praga. Samuel é uma bênção para Eli, porque Samuel está servindo, fazendo o que os filhos de Eli não fazem. E o texto nos diz que Samuel fica grato, e como sumo sacerdote, ele tem a boca do Senhor, mesmo sendo bagaceira como ele era. E o texto diz que ele abençoava Elcana e sua mulher. E dizia, o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. Ele todo ano dizia que o Senhor abençoe vocês. E que o Senhor retribua a vocês a bênção de ter dado esse menino para servir ao Senhor. Como é que você acha que o Senhor reage a uma família como essa? Salmo 127, Salmo 128 vai dizer que o Senhor abençoa uma família que teme, que é piedosa, com filhos. E o texto diz exatamente isso. E eles voltam para casa todo ano. E o bonito disso aqui é que todo ano Samuel conhece um irmão novo. Todo ano.
Quando a mãe de Samuel traz uma capa, uma estola sacerdotal nova, traz um filho novo para Samuel conhecer o irmão. O texto diz que o Senhor abençoou a Ana. Por quê? Porque ela dedicou esse filho ao Senhor. E o Senhor abençoou a Ana e deu a ela 3 filhos e 2 filhas. Ana teve mais 5 filhos fora Samuel. Ela não perdeu um filho. Ela ganhou uma família de 6. Ela teve mais 3 filhos, mais 2 meninas, que é para aprender a criar de azul e de rosa. Ela tem uma família completa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128. A sua esposa vai ser como videira frutífera. Os seus filhos como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Meus irmãos, o texto chega aqui e diz: o Senhor abençoa uma família piedosa, com número de filhos, mas principalmente com um filho que é temente a Deus. Com um filho que, mesmo na mais tenra idade, é estimulado a adorar o Senhor. Que estímulo nós damos para os nossos filhos? Que estímulo nós damos para os nossos filhos? Nós estimulamos os nossos filhos a adorar a Deus, a serem adoradores? Nosso estímulo para os nossos filhos é que eles adorem ao Senhor. Que tipo de brincadeira nossos filhos fazem quando são pequenos? Eles são estimulados a buscar a presença de Deus, a adorar ao Senhor? Ou eles são estimulados a ganhar dinheiro, a viver uma vida promíscua e assim por diante? Que tipo de estímulo nós damos? Toda criança pequena acostuma imitar os seus pais em tudo. Em que seus filhos te imitam? Na adoração ao Senhor ou em seus pecados? Em que os seus filhos estão sendo estimulados? Ana estimula o seu filho todo ano a continuar servindo ao Senhor. E o texto já disse que ele ficou servindo ao Senhor. E agora o texto diz que ele ministrava ao Senhor. Mas a gente volta para a família de Eli no versículo 22. E no versículo 22 diz que Eli era velho e as pessoas vinham dizer para Eli o que é que os filhos de Eli faziam. E o texto diz que todo Israel sabia disso. Porque além deles roubarem as ofertas do Senhor, roubarem dos ofertantes e usarem de violência para isso, eles eram imorais, versículo 22. O texto diz assim: Eli era muito velho e era já cego também. E ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Algumas mulheres viúvas, outras solteiras, elas vinham para a tenda da congregação para servir ao Senhor, elas queriam servir a Deus, principalmente viúvas. Elas vinham servir a Deus porque elas queriam dedicar sua vida ao Senhor. O que é que elas faziam lá? Limpeza, organização, cuidavam das crianças, auxiliavam lá em tudo. Então, era esse o trabalho que elas faziam, elas vinham para lá. E o que é que os filhos de Eli faziam? Os filhos de Eli, eles distorciam o trabalho dessas mulheres e faziam com que elas se tornassem prostitutas. Eles se deitavam com essas mulheres. Vejam, era assim que funcionava o culto cananita, o culto pagão, era assim que funcionava, existiam mulheres para servir no culto pagão. Eles faziam isso no templo, no tabernáculo. Essas mulheres iam servir a Deus e eles usavam essas mulheres sexualmente. Promiscuidade dentro do templo. Meus irmãos, como a gente vê isso o tempo inteiro? A gente fica dizendo assim, o escândalo foi fulano de tal, a missionária, a cantora, o pastor. Meu irmão, isso é o que você sabe. Você não sabe o que rola por trás. O texto diz que esses homens faziam abertamente, e todo Israel sabia que eles faziam isso. Eli, coitado, fica aqui com a cara no chão, mas isso é fruto da vida dele. Ele tem filhos que não obedecem a ele em nada. É por isso que o versículo 23 é triste. O versículo 23 em diante é triste, porque é um pai tentando instruir os filhos quando já é tarde demais. Olha o que ele faz aí. E disse: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do mau procedimento. Ou seja, eu estou ouvindo o pessoal falando mal de vocês. Por que vocês fazem isso? Você pode ser aqui, coitado desse pai, né?
Eu digo para você daqui a pouco o que ele deveria ter feito. Ele adverte os filhos no versículo 24, dizendo: Não, filhos meus, porque não é boa a fama que está esta que ouço. Ou seja, não é bom que eu estou ouvindo de vocês. Vocês estão fazendo transgredir o povo do Senhor, porque eles eram responsáveis pelo povo pecar. Eles estavam sendo um mau exemplo para o povo. Ele sabia. Sabe o que é triste nisso? Ele sabia o que era certo a ser feito. Ele sabia como é que o sacerdote deveria se portar. O que é que ele faz? Um sermão. Versículo de número 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus será árbitro. Ou seja, se vocês estão pecando contra as pessoas, meu filho, Deus vai intervir. E ele perdoa, e ele reconcilia. Mas vocês estão pecando contra o Senhor, versículo 25. E pecando contra o Senhor, vocês são os sacerdotes. Logo, quem intercederá por vocês? Quem intercederá por ele? Ele está dizendo, meu filho, se você peca contra o Senhor, não existe ninguém que se coloque entre você e Deus, porque eles não têm a Cristo. Não existe ninguém para se colocar entre eles que estão pecando contra Deus e Deus que vai castigá-los. Ele fica aqui dizendo, gente, você tem que se portar direito. Eles não têm Cristo para pedir perdão. E eles não estão nem um pouco interessados nisso. Como é triste ver um pai dando conselhos para os filhos, quando, na verdade, os filhos estão agindo pela impiedade do seu pai. A família de Eli é desestruturada. E agora ele fica tentando dizer, meus filhos, não façam isso. Olha o que eu estou ouvindo de vocês. Isso é ruim. Mas eu quero que você note uma coisa. Ele não está preocupado com o culto ao Senhor. Ele está preocupado com o que Deus vai fazer com os filhos. Note qual é a preocupação deles. Vocês estão comprando briga com Deus. E se vocês compram briga com Deus, Deus vai castigar vocês. A intenção de Eli é que os seus filhos se corrijam porque ele ama os filhos, não porque ele ama o Senhor. Sabe por quê? Porque Eli podia ter destituído esses filhos. Ele podia simplesmente chegar e dizer, vocês não vão servir ao Senhor no templo. A partir de hoje vocês estão fora. Eu deserdo vocês. Seria uma disciplina justa, seria uma disciplina correta. Mas o texto vai nos mostrar, a gente vai ver isso a semana que vem, que Eli não disciplina os seus filhos. Que Eli não cuida dos seus filhos, Eli não cuida da sua casa. Isso aqui é um ato desesperado dele tentando dar conselho para os filhos. Meus filhos, melhora a postura, melhora a forma como vocês estão fazendo as coisas. Por quê? Porque ele não quer que os filhos dele morram. Porque ele sabe que Deus vai matar. Mas eles não dão ouvidos. E o texto aqui é muito duro. Porque eles são filhos de Belial. Eles são filhos de Satanás. E Deus quer destruí-los. Entretanto, versículo 25. Não ouviram a voz de seu pai. Eles não atenderam. Por quê? Porque o Senhor os queria matar. Deus já estava completamente irado contra aqueles dois rapazes. Deus já estava irado numa proporção que já tinha decidido. Queria matá-los. E por isso Deus não dá a graça do arrependimento a eles. Como é triste. Um pai cria filhos, com religiosidade falsa, com uma vida de impiedade, não dando o exemplo correto. Cria na igreja, mas não cria diante do Senhor. E aí você tem filhos que frequentam a igreja, mas que não são tementes a Deus. Eles estão no louvor, eles estão pregando, estão no evangelista, estão dando aula de escola dominical, mas eles não conhecem o Senhor. Eles estão lá para tirar vantagens. E o pai chega agora de última hora, tentando, meu filho, não façam desse jeito, não adianta. Eles são filhos de Satanás. Eles são perdidos. O Senhor quer destruí-los. Como é triste para uma família de um pai que não criou os filhos no temor ao Senhor, criou os filhos dentro da religião, mas não criou temendo a Deus, em piedade, tentando agora resolver o problema do jeito errado também, por não ter disciplinado seus filhos nos caminhos do Senhor. E o texto fecha com outro contraste. Versículo número 26 começa com um mais. Mas o jovem Samuel, aquele pirraia de 3, 4 anos de idade, crescia em estatura. Por isso que todo ano a mãe dele trazia uma túnicazinha nova, coitado. Porque ele ficava pequenininha. Crescia em estatura.
mas também crescia no favor do Senhor e no favor dos homens. O Senhor estava substituindo a família de Eli por um sacerdote de verdade, temente a Deus. Isso ia levar alguns anos ainda. Mas agora o texto chega e diz: Samuel crescia na graça de Deus. E os homens viam Samuel como um sacerdote de verdade. Tem Eli, sumo sacerdote. Tem Ofni e Finéias como sacerdote. Mas o povo olha para um garoto como sendo o sumo sacerdote. Esse texto, versículo 26, vai aparecer lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, dizendo que Jesus crescia em estatura e crescia em graça perante Deus e perante os homens. É a mesma imagem. É a mesma coisa. Ali estava se organizando um homem que seria sacerdote, que seria profeta, que seria rei em Israel, juiz em Israel. Estava aqui um garoto de 4 anos de idade, que já aponta para Jesus Cristo por causa da sua vida piedosa. O que é que o texto diz de Samuel? Versículo 11. Ele servia ao Senhor. Versículo 18. Ministrava perante o Senhor. Versículo 26. Crescia em estatura e graça do Senhor. O que é que o texto diz dos filhos de Eli? Que eram filhos de Belial, que não se importavam com o Senhor, que eram filhos de Belial e desprezavam a oferta do Senhor. Que desafios nós temos diante desse texto? Esse desafio vai especificamente primeiramente para os pais. Você que é pai, você que é mãe. Que tipo de família nós estamos dando para os nossos filhos no que diz respeito ao serviço do Senhor? Eu levo meus meninos para a igreja, pastor. Eu levo para eles lá, eles vão lá para a escola dominical, fica lá na salinha deles, eles aprendem versículos da Bíblia lá, e é assim que a gente faz. Meu filho, se você cria o seu filho para ser um religioso, ele vai aprender a ser tão hipócrita quanto você é. Se você ensina o seu filho somente o caminho da igreja, mas não o caminho do Senhor, ele vai aprender a ser tão hipócrita na sua religião como você tem sido. Ele vai aprender que frequentar a igreja é o que é importante, e não ser trabalhado pelo Senhor. Ele vai ser um bom crente, mas ele não vai ser um salvo. É triste constatar a quantidade de jovens que se desviam depois de muitos anos sendo criados na igreja. Eu sei que nós não podemos responsabilizar os pais pela salvação dos filhos, mas nós podemos responsabilizar os pais por não criar os seus filhos, estimulando-os a servir ao Senhor. Nós estimulamos os nossos filhos a serem bons profissionais. Nós empurramos os nossos filhos para estudar, para que eles possam ser bons profissionais e ganhar dinheiro. Nós estamos estimulando os nossos filhos 24 horas por dia para viver para o mundo, para ganhar a vida no mundo. Quando, na verdade, nós deveríamos estimular mais os nossos filhos a serem servos do Senhor. Nós corrigimos os nossos filhos no que diz respeito ao comportamento dele para com as pessoas, mas nós não corrigimos os nossos filhos no comportamento deles para com Deus. Os nossos filhos pecam livremente contra o Senhor, a gente só não quer que eles sejam mal educados. Ou seja, se eles são mal educados, a gente repreende, mas se eles pecam contra Deus, a gente deixa. Notem, meus queridos, que isso é criar os filhos em uma estrutura ímpia. Isso é criar os filhos numa estrutura religiosa, porque era assim que ele fazia, criou todos dentro do templo, criou todos aprendendo como fazer o trabalho do templo, mas não ensinou os filhos a serem filhos de Deus, e os filhos se tornaram filhos de Belial. A família de Eli é uma bagunça, é uma coisa terrível e triste, nós vamos ver isso ainda por mais
Final do capítulo 2 e o capítulo 3 inteiro. A família de Eli é terrível, porque Eli falhou em instruir o seu filho no caminho do Senhor. Meus irmãos, o texto bíblico nos diz que os pais deveriam instruir os filhos no deitar, no levantar, andando pelo caminho, em todo o tempo, inculcar na cabeça dos filhos a palavra do Senhor, mas Eli não. Eli ensinou os seus filhos de como trabalhar na igreja, de como fazer o trabalho da igreja, e não como servir ao Senhor, de como ser piedoso. Que tipo de estímulo você dá para o seu filho? Para que ele seja um bom profissional, um bom cidadão, alguém rico no futuro, mas não está preocupado em ele ser um servo do Senhor, em temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor? Se você age assim, você está seguindo os passos de Eli. E depois, quando eles estiverem mais velhos, não venha reclamar que seus filhos não te escutam mais, porque o Senhor já será contra eles. E eles dificilmente vão ouvir você depois. O que é que o Senhor quer de nós como pais? Que a gente haja em piedade. Que servir ao Senhor não seja uma coisa de igreja, seja uma coisa de família. Que ser servo do Senhor, a piedade, seja uma coisa que seja executada dentro do nosso lar. Estimule o seu filho a ser um servo de Deus. Estimule o seu filho a servir ao Senhor. Estimule o seu filho ao culto. Estimule o seu filho a adorar a Deus. Que seja esse o estímulo que você dá para o seu filho. Nós precisamos aprender a estimular as nossas crianças desde pequenininho. Deixa ele ficar maiorzinho. Não, meu irmão, você não entendeu. 3 anos de idade, com estola sacerdotal miudinha, já estava servindo ao Senhor, porque via o seu pai e a sua mãe vindo adorar, porque viam a piedade do seu pai e de sua mãe em dedicar a eles ao Senhor. Queridos, nós precisamos ensinar os seus filhos a serem salvos, a serem crentes, a serem piedosos e não religiosos hipócritas. Então, pais, caminhem na instrução dos seus filhos. Vocês são responsáveis por isso. Se for presbiteriano, então, é duplamente responsável. Porque se você é batista, da Assembleia de Deus, congregacional, alguma coisa assim, você pode dizer assim, não, eu vou esperar para mais tarde. Se você é batista, pentecostal, por exemplo, ok. Se o batismo do seu filho vai ser só quando ele ficar mais velho. Mas você é responsável perante Deus para instruir seu filho. Deus te chamou para você instruir seu filho na vida piedosa, em santidade, em viver para Deus. Mas se você é presbiteriano, você é duplamente culpado. Porque o Senhor te responsabilizou para criar esse filho. Você jurou perante o Senhor, quando estava batizando essa criança, de que iria ensinar essa criança a andar nos caminhos do Senhor. Você é duplamente culpado. Então, não deixe pesar sobre as suas costas não ter instruído seu filho em piedade. Não é levar para a igreja, não. Pastor, ensina ele a ser... Não, meu filho, não é você levar para a igreja, não é ensinar ele a ser religioso. É ensiná-lo a ser piedoso, a ser um servo do Senhor, a servir ao Senhor, a ministrar ao Senhor e a crescer em graça. É isso que precisa ensinar. Mas se você não é pai, quero falar agora para os filhos. Tá vendo? Eu tenho a minha vida assim porque é culpa dos meus pais. Não, meu filho, eu não estou sendo freudiano aqui, não. Esquece esse negócio de responsabilizar seus pais por isso, porque quem vai para o inferno é você. Seus pais podem até ser salvos. Eu quero falar para você, está com a vida toda torta, desmantelada, porque teve uma família desestruturada. E está agora, depois dessa palavra, dizendo, tá vendo? A culpa foi dos meus pais. Não é não. Não é não. Eu quero colocar para você aqui o seguinte, você é o responsável pela sua vida. Você é o responsável pela sua vida torta e desmantelada como você está vivendo. Porque Elcana vivia no meio de uma estrutura corrompida. Porque Samuel nasceu no meio de uma sociedade corrompida, idólatra. E Samuel, aos 3 para os 4 anos de idade, foi levado para uma casa, para uma família distorcida e idólatra, desmantelada. A família de Eli. Samuel está sendo criado dentro da família de Eli. Mas Samuel, ele é temente a Deus. A culpa da sua impiedade, do seu pecado, é sua e somente sua. Porque você decidiu que as coisas ao seu redor iriam ditar a forma como você serve a Deus.
Por isso, hoje, eu quero te advertir. Não se esconda por trás de uma família impiedosa. Seu pai era um crente falso, não interessa. Sua mãe era uma crente falsa, não interessa. Samuel viveu em meio a uma família falsa, que era a família de Eli. Mas ele preferiu seguir os exemplos bons de piedade. Por isso eu te conclamo hoje, arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Renda-se ao Senhor. Confesse que você não tem caminhado de forma adequada em piedade diante do Senhor. Renda-se aos pés do Senhor. Para que você não seja contado entre os filhos de Belial, que não conhecem a Deus, que desprezam a adoração ao Senhor. Para que você não seja contado entre eles. Não se esconda por trás de pais que foram crentes e que não foram bons crentes. Seja você, como Elcana, um crente em meio aos descrentes. Seja você, como Samuel, um homem piedoso, um garoto piedoso, no meio de uma família destroçada, como era a família de Eli. Se você tem uma família que é uma bagunça, o Senhor te chama a ser um Samuel lá dentro, que serve ao Senhor, que ministra ao Senhor e que cresce na graça do Senhor. Renda-se ao Senhor. Ele te perdoará. E você será um servo fiel, luz em meio às trevas. É importante, meus irmãos, as nossas famílias, na adoração ao Senhor. Por isso, não cuide da sua família como sendo uma parte irrelevante no culto ao Senhor, na adoração ao Senhor. Não é. Ela é muito importante. Vamos orar? Meu Deus, quantas pessoas têm suas famílias destruídas porque não adoram ao Senhor de verdade. Não vivem vida piedosa dentro dos seus lares. Meu Deus, tem misericórdia desses irmãos que estão vivendo essa situação. Ajuda esses pais, Senhor, a redirecionarem a vida dos seus filhos e, como flechas, apontar os seus filhos em direção ao Senhor. Dá força a esses filhos que, diante de tanto mau exemplo, aprenderam de forma adequada e inadequada o como servir ao Senhor. Que o Senhor os traga de volta e os conduza em piedade. Resgata as nossas famílias, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.